E aí, galera, beleza pura? Vamos dar continuidade aqui ao nosso aulão da quarentena. Espero que vocês tenham feito aí as atividades propostas aí no primeiro vídeo, né, da nossa aula 1, ok? E nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo aí com a nossa aula 2, cujo tema é a lei dos senos, ok? Essa lei, ela surge de acordo com a seguinte problemática, de acordo com a que a Joquebed está fazendo aí, né? Olha o que é que ela está perguntando. E se o triângulo não for retângulo? Logicamente, pessoal, se ele não for um triângulo retângulo, ele não vai ter um ângulo de 90 graus. 90 graus, tranquilo? Se ele não tem um ângulo de 90 graus, logicamente ele não vai ter uma hipotenusa, visto que a hipotenusa tem sempre que estar de frente para o ângulo de 90 graus. Ok? Aí você vai tentar resolver a questão, né, utilizando aí o seno, o cateto oposto, sobre a hipotenusa. Mas como utilizar o seno se eu não tenho hipotenusa? Ou poderia utilizar o cosseno também, né? O cateto adjacente sobre a hipotenusa. Mas eu também não tenho a hipotenusa para utilizar a fórmula do cosseno. Tranquilo? A partir desse problema, nós vamos começar o nosso estudo sobre a lei dos senos. Tranquilo? Então, preste atenção. Observem aqui que nós temos três ângulos, né? O X, o Y e o Z. X, Y e Z. E nós temos os lados A, B e C. Tranquilão? Então, preste atenção. Aqui dentro dessa nuvenzinha aqui, eu vou formular, né? Eu vou escrever a nossa fórmula. Preste atenção na dica e no bizu, ok? Para que vocês não percam tempo decorando, é interessante que vocês entendam algum sentido, que vocês vejam algum sentido na fórmula. Então, preste atenção. Eu vou continuar trabalhando com frações, certo? Só que eu vou me ligar no seguinte, na parte de cima da minha fração, tá bom? Eu vou ter apenas lados, tranquilo? Na parte baixa da minha fração, eu vou ter os senos dos ângulos opostos. Como assim, Stefans? Vamos lá. Olhando aqui para o nosso triângulo, quem são os lados? ABC ou X, Y e Z? ABC, né, pessoal? Tá bem tranquilo. Então, eu vou colocar aqui, ó, na parte de cima, os lados A, B e C. De frente para o lado A, eu vou colocar o seno do ângulo oposto. Aí, quem é que está de frente para o ângulo A aqui, ó? Para o lado A. De frente para o lado A, eu tenho o ângulo X. Então, aqui vai ser o seno de X. Beleza? Do mesmo jeito o B, ó. Quem está de frente para o B? O Y, né? Então, aqui, ó, abaixo do B, eu vou colocar o seno de Y. Tranquilo? Do mesmo jeito, abaixo do C, eu vou colocar o seno de Z, porque o Z está de frente para o C. Então, aqui vai ser o seno de Z. Beleza? Então, galera, na parte de cima, eu vou ter lados. Na parte de baixo, sempre o seno do ângulo oposto, tá bom? Jamais eu vou colocar aqui embaixo do A, nesse caso, o seno do Y, porque quem está de frente para o A é o X, ó, tá bom? Quem está de frente para o A é o X. Então, abaixo do lado A, eu vou colocar o seno de X, tranquilão? Então, a lei dos senos é essa daqui. Certo? Agora, como é que eu utilizo isso aqui na questão? Stefan, eu vou ter que usar 3 frações, tá bom? Então, vamos lá, vamos entender aqui como é que funciona. Olha nesse exemplo aí. Supondo que eu quisesse calcular o valor de x, tranquilo? Vou calcular o valor de x, mas eu vou lembrar, eu não tenho um ângulo de 90 graus, então não posso usar seno, cosseno nem tangente, tranquilo? Então, eu vou utilizar a lei dos senos. Aí eu vou lembrar o seguinte, ó. A lei dos senos eu vou ter frações, tá bom? Na parte de cima sempre lados. Então já vou procurar na minha questão quem são os lados. X e 8. X e 8 lados, beleza? Abaixo eu vou colocar os senos.
Aqui embaixo do x eu vou colocar o seno. E aqui embaixo do 8 também vou colocar o seno. Agora de quem? Quem é que está de frente para o x, ó? 45, né? Então, abaixo do x vai ser o seno de 45. Quem é que vai ficar abaixo do 8? Quem está à frente dele. Quem está à frente do 8? O 30. Então, aqui é o seno de 30. Tranquilo? A partir daqui, eu vou simplesmente fazer uma substituição. Aí você vai utilizar o quê? A nossa tabela trigonométrica, né? Só você lembrar. Olha lá. Aqui eu tenho o quê? X sobre o seno de 45. Então, vai ficar isso aqui, ó. X sobre... Quem é o seno de 45? Seno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. Aí você vai lá e substitui. Raiz de 2 sobre 2 igual 8 sobre o seno de 30. Seno de 30, 1 sobre 2, tá bom? Para otimizar o teu tempo, você joga fora esses dois aqui e você só fica com esse cruz credo bem simples, tá bom? X vezes 1 é x e 8 vezes a raiz de 2 é 8 raiz de 2. Tranquilão? Deu para entender como é que aplica a lei dos senos? Beleza. Voltando aqui. Lembra que a nossa lei dos senos, ela tem aí 3 frações, né? Mas eu vou usar as 3? Não. Aqui na questão eu só usei 2, tá bom? Tranquilo, pessoal? Vamos ver mais um exemplo aqui. Olha esse exemplo aí. Tá bom? Uma compreensão bem simples, tá certo? Vai dar para vocês entenderem legal. Só que agora ele tem uma pegada diferente. Lembra lá que eu falei para vocês sobre o seno, o cosseno e a tangente, né? Falei também sobre a soma dos ângulos internos de um triângulo, né? Nós vamos usar aquele resultado agora. Preste atenção. De acordo com o que nós entendemos aí, né? Para utilizar a lei dos senos, eu vou colocar na parte de cima da fórmula os lados, né? Quem são os lados aqui no caso? O x e o 5 raiz do 2, não é isso? Beleza. Abaixo do x, eu vou colocar o seno do ângulo oposto. Tranquilo? Abaixo do 5 raiz de 2, eu vou colocar o seno do ângulo oposto. Beleza, professor. Então, vamos lá. Começando aqui com o nosso 5 raiz de 2. Quem é que está para frente? Quem é que está de frente com o 5 raiz de 2? 45, né? Então, aqui eu vou colocar seno de 45 graus. Bem tranquilo, show de bola. Aqui, abaixo do x, eu colocaria o seno de 75, né? Já que eu tenho 75 aqui. Só que você vai lembrar da definição. Por que abaixo do 5 raiz de 2 é o seno de 45? Porque o 45 está de frente para o ângulo, não é isso? Então, abaixo do x tem que ser um ângulo que esteja de frente para o x. Que, no caso, é esse ângulozinho bem aqui, gente, ó. É esse ângulo aí que está de frente para o x, tá bom? Não é o 75. O 75 é só um artifício de cálculo para que você entenda o valor desse x, o valor desse ângulo, tá bom? Quanto é que vale esse ângulo aí, gente? Só a gente lembrar, né? A soma dos 3 ângulos tem que dar 180. Então, aqui eu já tenho 75 com 45, né? Eu tenho 120 graus. Então, só me resta para cá 60 graus, visto que a soma dos 3 tem que dar 180. Tranquilão? Então, aqui vai ser o seno de 60 graus. Fazendo as substituições, nós vamos ter o quê? Que o seno de 60, olhando na tabela, é raiz de 3 sobre 2. E o seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Vou só substituir aqui, ó. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Olha que top. Esses dois você pode jogar fora.
essa raiz de 2 eu posso jogar fora com essa raiz de 2. E eu vou fazer um cruz credo aqui bem massa, tá bom? Já que eu cortei tudo aqui, e aqui é uma multiplicação, o que me resta aqui é 1, né? Então, x vezes 1 é x. E 5 vezes a raiz de 3 é 5 raiz de 3. Eis aí o valor de x nesse caso. Tranquilo? Show de bola. Vocês vão tentar fazer as questões a seguir. Seguindo a mesma analogia lá do que a gente viu na aula anterior, nós temos aqui o nível GRIP, que é bem simples, tá bom? É um nível bem legal de ser feito, bem tranquilão. Então dá para vocês fazerem, certo? X e 10 são lados, parte de cima, abaixo do x seno de 30, abaixo do 10 seno de 45, beleza? Quem vai ficar abaixo do 6 raiz de 2? 45, o seno do 45. E abaixo do x é o seno de 75? Não, né? É o seno desse ângulo. Soma os dois, vê quanto falta para 180. Nós já vimos aqui que é 60 graus. Então, aqui vai ser 60 graus. Tranquilo? Aqui do mesmo jeito e aqui do mesmo jeito. Ok? Vamos para o nosso nível corona, tá bom? Antes da gente chegar aqui no nível corona, eu queria que a gente desse uma olhadinha nesses resultados aqui, tá bom? Nós vamos utilizar essas dicas aqui em cima, tá bom? Nós vamos precisar disso aqui quando a gente estiver trabalhando mais à frente, ok? Então, antes da gente entrar lá no nível corona, vamos pegar um bizu aqui. Preste atenção. Seno e cosseno de ângulos obtusos. O que são ângulos obtusos? Ângulos obtusos são ângulos cuja a medida são maiores do que 90 e menores do que 180 graus. Ou seja, o ângulo obtuso pode ter 90 graus, 1, ou pode ter 179,9, tá bom? Ele tem que ser maior do que 90 e menor do que 180 graus, tranquilão? Como é que eu vou utilizar isso aí? Preste atenção. Se eu tenho dois ângulos cuja soma é 180 graus, o que é que vai acontecer? Os senos vão ser iguais e o cosseno vai trocar de sinal. Então, pronuncia comigo. Se a soma é 180 graus, o seno é igual e o cosseno muda de sinal. O seno é igual e o cosseno muda de sinal. Beleza, professor, vamos para o que interessa, a prática. Show. O seno de 150, como é que eu vou saber o seno desse cara se o professor só me ensinou a calcular o de 30, o de 45 e o de 60? Vamos lá. Quanto equivalta de 150 para 180? 30, né? O seno é igual. Então, o seno de 150 é igual ao seno de 30. Quanto equivale o seno de 30, pessoal? 1 sobre 2. Tranquilo? Cosseno de 120. Quanto vale o cosseno de 120? Quanto falta de 120 para 180? Falta quanto? 60 graus, né? O seno é igual e o cosseno muda de sinal. Então, o cosseno de 120 vai ser igual a menos o cosseno de 60 graus. Ó, o cosseno de 120 é igual ao cosseno de 60, só que o cosseno muda de sinal. Se o cosseno de 60 é raiz de 3 sobre 2, o de 120 vai ser menos raiz de 3 sobre 2. Então, de novo, o seno é igual e o cosseno muda de sinal. Tranquilão? Beleza. Agora vamos para cá. Nível corona. Em um triângulo isósceles, a base mede 6 centímetros e o ângulo oposto à base dele mede 120 graus. Calcule a medida dos lados congruentes do triângulo. Preste atenção. O triângulo é isósceles, então ele vai ter dois lados iguais. Tá bom? A base mede 6 centímetros. Eu já desenhei meu triângulo aqui, tá? Então, a base mede 6 centímetros. O ângulo formado, o ângulo que está oposto à base, mede 120 graus. Então, esse ângulozinho aqui, ó, mede 120 graus. Tranquilo? Calcule a medida dos lados congruentes do triângulo.
ele quer que eu calcule o valor de x e de x. O que significa ser congruente? Que eles têm a mesma medida, tá bom? Por isso que ele está dizendo aqui que é um triângulo isósceles, tranquilo? Esse lado é igual a esse, a base vai ser diferente. Beleza, tá bem simples, professor. Como é que você vai resolver esse valor, essa questão? Se ele quer que eu encontre o valor dos lados congruentes, se eles são congruentes, são iguais, então basta que eu encontre o valor de um lado, tranquilo? Agora pensa comigo. Quanto maior o ângulo, maior o lado oposto. Logicamente, se eu tenho ângulos iguais, eu tenho lados iguais. Se eu tenho lados iguais, eu tenho ângulos iguais, tá bom? Então, se esses lados são iguais, esses ângulos também têm que ser iguais. Agora pensa comigo. Quanto é que dá a soma dos três ângulos mesmo? 180, né? Se eu tenho 120, falta quanto para 180? 60 graus. Mas os dois ângulos são iguais. Então, aqui tem que ser 30 e aqui tem que ser 30. Show. Agora eu vou escolher. Eu vou achar o valor desse x e vou utilizar a lei dos senos. Quem são os lados? X e 6. X e 6. Quem está de frente para o x é o 30. Então, aqui é seno de 30. Quem está de frente para o 6 é o 120. Então, aqui é o seno de 120. Olha aí, ângulo obtuso, tá bom? Por isso, aquela dica lá em cima. Muito bem. Então, vamos lá. X sobre. O seno de 30 tem na tabelinha. É 1 sobre 2, só para escalar. Sobre 6, igual a 6 sobre o seno de 120. De 120 para chegar a 180, eu tenho que somar 60. 120 mais 60 dá 180. Como eu estou falando de seno, o seno de 120 é igual ao seno de 60. Quando eu olho na tabela, o seno de 60 vai estar lá como raiz de 3 sobre 2. Vou fazer o mesmo procedimento. Cortar aí, né? Vou fazer um cruz credo. Vai ficar x vezes a raiz de 3. X raiz de 3, beleza? 1 vezes 6, 6. X é igual a 6. Essa raiz de 3 vai passar dividindo, né? Lembrando do que a gente viu nas aulas, essa raiz de 3 não pode ficar aqui embaixo. Então, para que ela suma, eu vou repetir ela em cima e embaixo. Olha o que vai acontecer. O nosso x vai ser igual a 6 vezes a raiz de 3, 6 raiz de 3, beleza? Raiz de 3 vezes a raiz de 3, pessoal, seria a raiz de 3 vezes 3, 9, né? Só que a raiz de 9 é quanto? 3, não é isso? Show. Quanto é 6 dividido por 3? 2, né? E aquela raiz de 3 eu não posso jogar fora. Então, chega aí que o meu x é igual a 2 raiz de 3. Tranquilão, pessoal. Questão aí do nível corona, tá bom? Resolvida aí pra vocês, certo? Um pouquinho mais complexa do que as que eu passei pra casa aí, mas é uma questão possível de ser resolvida, tá bom? Então, voltando aqui, ele quer a medida dos lados congruentes, mas como são congruentes, um é 2 raiz de 3 e o outro também vai ser 2 raiz de 3, beleza? Para casa, vocês vão fazer essa questão aqui, tá bom? Vocês vão fazer para mim essa questão, tá? Questão 2 do nível corona. Num triângulo ABC, são dados o ângulo A 45 graus, o ângulo B 30 graus e A mais B igual a raiz de 2 mais 1. Sabendo que A e B são lados do triângulo ABC, determine o valor de A. Então, lembrado dessa questãozinha? Eu passei para vocês como desafio, né, gente? É só vocês aplicarem a lei dos senos. Vocês vão cair diretamente na resposta. Lembra que A e B, eles são lados, tá? Então, vamos lá. Ó, vocês vão ter aqui um triângulo, tá bom? Vou desenhar um triângulo qualquer aqui.
Como ele está dizendo que é o triângulo ABC, ABC. Tranquilão? O ângulo A mede 45 graus. Show de bola. O ângulo B mede 30 graus. 30 graus. Show. A mais B é raiz de 2 mais 1. A questão está dizendo que o A e o B são lados do triângulo ABC. Show. Então, o lado A vai ficar de frente para o ângulo A e o lado B vai ficar de frente para o ângulo B. Então, como é que eu vou montar isso aqui? A e B são lados, né? 30 e 45. Quem está de frente para o A? 45, né? Então, aqui vai ficar o seno de 45. Tranquilo? O B. Abaixo do B vai ficar o seno de 30, né? Seno de 30, tá bom? Vocês vão fazer as substituições, cortar aqueles dois, fazer o cruz credo e encontrar o valor de A e B e determinar para mim e me mostrar quando a gente voltar, ok? Aquele ponto ainda tá valendo, tá bom, galera? Então, quem fizer a questão ganha o ponto, ok? Show de bola, vamos para cima e vai dar certo, tá bom? A nossa aula vai continuar, certo? E o tema da nossa próxima aula vai ser a lei dos cossenos, tá bom? O Jabas aí está ansioso para passar para vocês. A lei dos cossenos que nós aprendemos em nossas aulas, né? Que pode ser apelidada de lei do Pitagorasão, né? Ok? Então, tá aí a lei dos cossenos, é o tema da nossa aula 3 e serão as cenas dos próximos capítulos, beleza? Façam as atividades propostas e eu irei cobrar quando as aulas retornarem. Valeu!